Olá amigos, terça-feira, dia 11 de julho, chegamos aí na leitura 651, estamos discorrendo aí no terceiro trimestre do ano sobre a carta de Paulo aos Efésios, e o título de hoje é Participando do Poder da Ressurreição, e estamos na lição número 3, e para você que chegou agora e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias há uma nova postagem de um novo vídeo, uma palavra que vem direto do trono da graça para alinhar o seu coração com os propósitos de Deus, com os propósitos que Deus tem para você e através de você. Nos versos restantes do seu relato de oração em Efésios capítulo 1, verso 20 ao 23, Paulo expandiu o terceiro tópico de compreensão que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes: a imensidão do poder de Deus exercido em favor deles. Esse era o ponto. Iniciou apontando para dois eventos da história da salvação como as primeiras ilustrações do poder divino. Primeiro ponto, a ressurreição de Jesus. Segundo ponto, a exaltação de Jesus ao trono do cosmos. A questão número 3, como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus. Como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus. Para responder essa questão, nós temos aí a leitura de Efésios capítulo 1, verso 20, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 22, Filipenses capítulo 3, do verso 8 ao verso 11, Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21 e 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Não deixe de ler os versos, amados. Então, como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? Bom, Jesus venceu a morte e foi entronizado à direita do Pai. E pelo poder da ressurreição nos regenera para a vida eterna. Aleluia! Somente pelo poder da ressurreição, através da graça de Cristo, nós temos acesso à vida eterna, amados. Não há outro meio. Pode até parecer que há. A gente aprende aí, às vezes, de maneira errada, equivocada, até sem maldade, passando aí de geração em geração. Mas o único meio que nos leva a viver a eternidade com Cristo é através da cruz de Cristo, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele é o único caminho que nos leva aos céus, amados. A ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 a 17. Porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam a grande e futura ressurreição para a vida eterna no momento do seu retorno. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 23. Porque Cristo ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sabe aquela ideia que você tem assim, que você está aí buscando uma solução para alguma coisa e não consegue, e você deixa Cristo, deixa Deus em último lugar, então você clama a Ele, você em espírito, orando aí em espírito na sua mente, sem expressar nos lábios, buscando uma solução, e daqui a pouco, pum, a ideia surgiu assim como um estalar de dedos. É o Espírito Santo que soprou isso, amados. Pode ter certeza que é o Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo. Porque Cristo ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Só dessa maneira, sem a ressurreição, sem aceitarmos a ressurreição de Cristo, não há a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A imagem de Deus, fazendo Cristo sentar à sua direita, em Efésios capítulo 1, verso 20, foi extraída do Salmo 110, verso 1. A passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Todas as passagens citadas parecem se basear nela. A exaltação de Cristo é bastante destacada em Efésios. Os crentes estão assentados em Cristo nas regiões celestiais, leitura de Efésios capítulo 2, verso 6. Além disso, Paulo se referiu à ascensão de Jesus como um prelúdio para a sua obra de exercer todas as coisas e conceder dons
a igreja. Veja lá em Efésios capítulo 4, verso 8 ao verso 11. Olha que importante isso aqui. Além disso, Paulo se referiu à ascensão de Jesus como um prelúdio para a sua obra de exercer todas as coisas e conceder dons à sua igreja. Deus preparou dons para a sua igreja. Em Efésios, que nós citamos aqui, capítulo 4, do 8 ao 11, Paulo nos advertiu a não adotar uma imagem meramente estática de Cristo no trono do Pai, apresentando, em vez disso, a imagem dinâmica do Novo Testamento do Cristo exaltado, que avança por meio do seu Espírito em todo o mundo, dominando e conquistando. Vencendo vem Jesus. Aleluia! Assim, Paulo retratou a exaltação, coroação de Cristo, não apenas como uma ilustração do poder oferecido aos crentes, mas como fonte desse poder. Cristo é a fonte do poder de Deus. Questão de rodapé. Em que áreas da vida você precisa do poder de Cristo e como você pode aproveitar melhor esse poder? É uma pergunta aí bem pessoal, né? O que dificulta seu acesso ao poder dele? Bom, eu respondi assim, amados. Eu respondi aqui no plural, que nós precisamos do poder de Cristo em todas as áreas da nossa vida, né? E certamente, né, o que dificulta o acesso ao poder de Deus, ao poder dele, né, através de Cristo, é o pecado, certamente é o pecado. E aí eu separei uma passagem aqui para você ler aí na sua Bíblia, aí na sua versão. Isaías, capítulo 59, verso 2. Amém, amados? Que lição maravilhosa essa, né, amados? Né, Paulo está nos ensinando aqui que nós somos em Cristo, né, vivemos uma vida muito mais espiritual do que uma vida carnal. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados? Pai amado que estás nos céus, grande és tu, Senhor, soberano, poderoso. Tu és fiel, Senhor. Tu és o nosso melhor amigo. O teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor, é tremendo, Pai. Quando nós permitimos, Senhor, a ação do teu Espírito Santo em nós, nós temos uma vida com deleite, Pai. Mesmo em meio às provas, mesmo em meio às tribulações, Senhor, nós conseguimos, Senhor, vislumbrar tudo aquilo que tu tens preparado para nós, e isso nos alimenta, nos fortifica, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Senhor, eu apresento diante de ti, Senhor, essa pessoa que está juntamente comigo aqui, buscando, Senhor, tocar no trono da tua graça, para que o Senhor venha clarear os seus olhos, venha trazer discernimento, que venha, Senhor, colocar muita expectativa em ti, Senhor, que todos os dias essa pessoa possa com anseio te buscar, Pai, para a tua honra e para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.